Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024, são 14 horas e a gente retoma os trabalhos de reuniões da transição. Foi publicada a portaria 577, com os indicados pelo governo atual, Diego Bonaldo, coordenador, Alexandre Gregório da Silva, Márcio Antônio Borges, Jadir Donin, Andrews Todesquiri Prestes, indicados pelo prefeito eleito, Rui Fonsati Júnior, coordenador, Janice Aparecida de Souza Salvador, Marcelo Marques, Neuroci Antônio Friso e Moacir Vanzo. Também foram, pelo parágrafo 1º, indicados os vereadores Dudu Barbosa e Chumbinho Silva, que não se fazem presentes por conta da sessão ordinária. Além desse, do parágrafo 2º, também foram convidados a Associação Toledana de Imprensa, a AT, o Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Toledo, Observatório Social, Associação Comercial e Empresarial ACIT, Sindicato Rural de Toledo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo, Associação Médica, Universidades Públicas e Privadas, Escritórios Regionais Públicos, Estaduais e Federais, ADAPAR, justificada a sua ausência, Lojas Maçônicas todas, União Toledana das Associações de Moradores, a UTAN, que se faz presente com o presidente Arculino Rosaldo Hesper, a Mitra Diocesana, a Associação dos Ministros do Evangelho, a AME, o Sindicato Ser Toledo, Sindicatos Patronais e de Trabalhadores de Toledo, Lions Clubes, Rotary Clubes, todos convidados. Hoje é dia da nossa reunião com a Ouvidoria Geral. Tenho a honra aqui de receber o servidor público, Genele Cambeck. Isso. E a Veridiana, que é servidora pública, assistente em administração. De pronto, passo a palavra para o nosso coordenador, Diego Bonaldo, para ver se tem algum ofício recebido da coordenação da equipe de transição do prefeito eleito, Mário Costenaro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prefeito, a gente recebeu no final de sexta-feira 2 ofícios da comissão de transição do prefeito eleito, o ofício 14 e 15. O ofício 14, ele trata da permanência dos grupos de idosos no chamamento municipal do Programa de Aquisição de Alimentos. Prezado senhor, a Comissão de Transição, através do presente, considerando o disposto no ofício número 122 de 2014 da Secretaria da Administração, solicita a manutenção do grupo dos idosos do Programa de Aquisição de Alimentos e sugere o encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores novo projeto de lei para aprovação e prorrogação ainda este ano. Atenciosamente, Rui Fonsati Júnior. Já fica acatado a sugestão, vamos encaminhar para o Departamento Técnico Legislativo para que seja feito o projeto de lei. O segundo ofício 15 de 2014, reunião com a Secretaria de Educação. Prezado senhor, a Comissão de Transição do prefeito eleito Mário César Costenaro, através do presente, considerando o disposto no ofício 2 de 2024, vem solicitar que a reunião com a Secretaria de Educação seja realizada anteriormente à reunião agendada com o Núcleo Regional de Educação de Toledo, para que a deliberação a ser tomada na reunião do dia 13 de 11 de 2024 seja nos moldes definidos em conjunto pelas comissão de transição. Desta forma, sugerimos o dia 12 de 11 de 2024, às 9 horas. Atenciosamente, Rui Fonsati Júnior. Então, fica acatado o pedido para a reunião às 9 horas neste recinto, com todo o aparato de gravação e registro em ata. Porém, é importante registrar que o Núcleo Regional de Educação tem um calendário próprio que é seguido pelo município. Então, fica este alerta também à equipe de transição. Mas, naturalmente, tudo isso será tratado na reunião.
Com relação aos primeiros ofícios, todos respondidos, aquele 02, que é uma imensidão de documentos. O 02 é referente ao primeiro ofício, o 02 é referente ao ofício da educação que eles solicitaram. Eu estou organizando aqui a resposta do ofício relacionado à saúde e já deve ir também o ofício relacionado à assistência social. Ainda estão em prazo de resposta pelas secretarias, ou da Secretaria de Agronegócio, da Infraestrutura, do Esporte e da Endur. Então, é importante... E da SDMH. Importante registrar que todos os ofícios solicitados ao molde da lei vigente na transição estão sendo cumpridos os prazos e todos eles na sua íntegra, o que já foi respondido dentro daquilo que foi nos questionado, o que foi questionado e ainda estamos no prazo de responder, será respondido para que a equipe de transição tenha todas as informações. Neste ato de reunião com a ouvidoria, assim como fora já realizado as reuniões com a Secretaria de Educação, de Assistência Social, de Saúde, de Cultura, de Meio Ambiente, de Recursos Humanos, com a FUNTEC, hoje estamos aqui para pormenorizar todas as informações da ouvidoria geral do município. Trataremos sobre as questões organizacionais da ouvidoria geral, da Lei Geral de Proteção de Dados, o item 2, o que quer dizer? É o SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, e relatório de gestão também. Então, são informações que a gente já começa a fornecer com a palavra o nosso ouvidor geral, servidor do município. Quantos anos de serviço público? Prefeito, boa tarde. Ano que vem completarei 14 anos. 14 anos de serviço público. Gênero Cambé. Bem-vindo. Obrigado, prefeito. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nessa sala. Diego Ronaldo, secretário Andros, doutor Gregório, Peninha, secretário Jade, seu Artulinho também, boa tarde. Veritiane, obrigado por estar aqui conosco também, lá da ouvidoria, aceitar o convite. Daniel, Fábio. Prefeito, nós trouxemos então aqui uma pauta com 4 itens, tá, a serem apresentados à equipe de transição do prefeito eleito, bem como também aos munícipes, né, aqui de Toledo. E antes de mais nada, prefeito, deixar aqui registrado o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, tá, para apresentar essas informações que são de suma importância para todos, e dizer também que a gente parabeniza aos que passaram até então nesta sala, aos secretários e secretárias, prefeito, que passaram aqui dando as suas informações, passando as suas informações detalhadamente, com muita responsabilidade, porque aquelas informações, de alguma forma, de repente, passaram pela ouvidoria também, né? Porque a ouvidoria é um espaço que transita todas as secretarias do município, prefeito. Então, é um setor, é um departamento que nós hoje tratamos com toda a administração pública, tá? Então, nesse sentido, prefeito, a gente vai começar a apresentar, primeiramente, a estrutura da ouvidoria geral, em seguida passamos ao SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, em terceiro passamos para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e também, por último, não menos importante, o relatório de gestão do prefeito. A pauta, hoje, ela trata da ouvidoria geral. No entanto, eu assumi algumas responsabilidades, né, a qual fui designado, e vim executando, então, até então, outras atribuições, e as quais, então, estarei apresentando a todos. Tá? Então, é importante nós colocarmos uma pequena introdução até para o munícipe, né, conhecer a ouvidoria geral, saber que atrás dos computadores, dos telefones, nós temos pessoas que estão lá prontamente para atender, né, que é muito comum as pessoas não conseguirem identificar como é uma ouvidoria, como é que ela se organiza, quem atua dentro dela, como que acontece esse fluxo de trabalho que é intenso todos os dias da semana, tá? Então, para que todos tenham uma informação de contextualização, e como professor que sou, procurei também trazer aqui de modo didático e bem explicativo, a ouvidoria, então, prefeito, é um nome que se dá no Brasil a um instituto internacional. De repente, nem o senhor e os demais
tinham essa informação, conhecida como ombudsman. O que é isso? É uma palavra sueca que significa representante do cidadão, tá? E aqui no Brasil, então, tradicionalmente, é conhecida como ouvidoria, né? E o que é a ouvidoria? É um espaço, então, que é um instrumento de participação popular que tem como meta exercer os diálogos junto à administração pública por intermédio da recepção das demandas apresentadas, então, pelos cidadãos. Então, uma questão um pouco histórica aqui no sentido de apresentação. A ouvidoria geral, prefeito, ela tem uma incumbência e uma responsabilidade muito grande de acolher várias situações, tá? Entre estas, ela se divide em categorias, né? Em grupos, digamos assim. Uma categoria é a denúncia, a outra é a reclamação, a outra é a solicitação. Nós também acolhemos sugestões e também elogios, né? Que são todos relativos ao atendimento prestado à população, tá? Pelos órgãos da prefeitura, ou seja, as secretarias que compõem a administração pública, fazendo com que o nosso usuário, o munícipe, né, dos serviços públicos, seja um agente de participação efetiva, prefeito, né, junto conosco na administração. Já o ouvidor geral, junto com a equipe, tem algumas atribuições. Então, nós trouxemos aqui um rol, uma lista, para que todos tenham o conhecimento e a ciência do que a gente faz lá na ouvidoria geral. Já que se trata da tua função, Gênero, é importante para a informação da equipe do prefeito eleito, o ouvidor, a partir de uma definição de lei específica, ou resolução de ajuste com o Ministério Público, passou a ter que ser ocupado esse espaço por um servidor de carreira. Exatamente. Ele não pode ser um cidadão que não tenha relação de concurso público, etc. Isso mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente assumiu este compromisso lá em 9 de maio de 2022, né? Aceitando o convite de executar esta função, tá? Então, como nós estávamos dizendo, prefeito, o que a gente tem como atribuições, né? Nós trouxemos algumas aqui. A gente faz perguntas, né? Fazemos perguntas, e aqui eu falo sempre em nome da equipe como um todo, tá? Não é só do ouvidor geral, mas é da equipe da ouvidoria. Fazer perguntas que permitam o esclarecimento das questões é muito comum, né? E a gente tem toda essa compreensão que o munícipe traz a sua demanda do seu jeito mais particular, né, do seu jeito mais compreensível. No entanto, a gente procura também conversar, dialogar, para que a gente possa, de antemão já, de repente, realizar algumas informações que possam, a contento, esclarecer algumas dúvidas. Porém, isso não significa que a ouvidoria não é registrada. A gente não escolhe, a gente registra, tá? E a gente encaminha, tá? Então, essa é uma questão. Também administramos as interações entre os envolvidos, no sentido da conversação, tá? E quando falamos administrar, é entre nós, da equipe, junto ao munícipe, seja por telefone, seja pelo um outro canal de comunicação ou de modo presencial. Procuramos também identificar as questões que são importantes para que a manifestação seja o mais objetiva possível e esclarecedora, para que a Secretaria FIM, no ato de receber, tenha o entendimento daquilo que foi solicitado, ou denunciado, ou reclamado, enfim, né? Também procuramos identificar os interesses do requerente para que nós possamos direcionar melhor a manifestação. O munícipe não tem a obrigação de saber para quem vai ou quem vai receber. Quem tem que saber isso somos nós, da ouvidoria, né? E a gente procura ter esse diálogo, essa interação, para que possamos, de fato, encaminhar para o lugar correto, para que não tenha-se tanta demora na resolutividade, na resposta, bem como no encaminhamento. E é comum, às vezes, passar por uma secretaria que não deveria estar, até isso ser percebido, vai para outra e assim segue. Isso acontece também. Certificamos também de que nada foi omitido para que quem precisará receber a informação tenha o mínimo, né, de informações possíveis para atender com presteza aquela manifestação.
Lembrando que a ouvidoria é o canal de comunicação oficial entre o munícipe e a prefeitura, né, o poder público municipal, então é importante que nós estejamos munidos de informação. Também a gente propõe uma organização que gere uma discussão produtiva, ou seja, a conversa ela é essencial para que nós tenhamos o entendimento daquilo que o munícipe deseja, tá? É muito comum as pessoas procurarem a ouvidoria, prefeito, para pedirem coisas muito aleatórias, mas nem tudo é de responsabilidade do poder público municipal. Então é bom que isso fique também registrado, né? Porque as pessoas compreendem que nós da ouvidoria temos a atribuição de receber tudo e, de repente, dar um encaminhamento, né, uma resolução. Não, a gente tem a responsabilidade de receber e encaminhar aquilo que é de responsabilidade do poder público municipal, né, e não de outras esferas. Claro, isso não significa que nós não tenhamos um diálogo, né, com outras instituições, e assim temos, né, com várias instituições, com forças de segurança, enfim, outras situações também. E, naturalmente, escutar com atenção, que é a atribuição da equipe da ouvidoria. Dando continuidade, prefeito, é importante também que a equipe de transição do prefeito eleito, né, e todos que estão aqui, e também a quem nos está assistindo por este canal de comunicação, o que nós recebemos na ouvidoria geral, né? Isso às vezes fica um pouco implícito para muitos, né? Por outro lado, a gente tem muita coisa que é tratada na ouvidoria geral diariamente, né? A gente vem sempre apresentando nas reuniões, né, semanais com o senhor, com o vice-prefeito, junto aos demais secretários e secretárias, mas agora também há a oportunidade de colocar isso para a população como um todo. Vamos lá. Nós elencamos aqui umas situações muito especiais, digamos assim, daquilo que a ouvidoria recebe periodicamente, prefeito, para não se dizer a cada minuto, a cada hora, né? Situações de animais em relação aos maus tratos que eles podem estar sofrendo. Esta situação a gente encaminha para a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Também recebemos situações sobre árvores, né? A questão das árvores no município, nos distritos. Esse quesito aqui, ele se desdobra em 2 locais, tá? Para 2 secretarias, o meio ambiente e da infraestrutura, porque cada uma tem as suas atribuições em relação a essa demanda de árvores, né? Também temos aqui a situação de bueiros, calçadas e meio-fio, que a população traz para a gente, que vai lá para a infraestrutura também, prefeito. Temos também buracos e pavimentação, que isso é diário, tá? Semanal, que a gente recebe situações. Aqui é entre zona urbana e rural, também encaminhamos para a infraestrutura. Também temos a questão do descarte irregular de resíduos, que isso veio aumentando significativamente, né? Infelizmente veio aumentando isso nos últimos meses aqui no município de Toledo. Então, essa categoria, ela não existia, na verdade, a gente criou ela na ouvidoria há não muito tempo. Mesmo tá? com a solução dada no meio ambiente, ainda continua. Infelizmente continua, prefeito, é uma questão realmente de conscientização, Rural, né, das pessoas, da população, para que tudo seja destinado no lugar correto, e a gente procura ter este lugar correto, né? importante. Eu acho que é uma informação relevante para o prefeito eleito, para que ele faça campanhas de conscientização. Nós também fizemos, mas pode ser potencializado e melhorado. Claro. Né? E, prefeito, essa questão, ela é importante destacar aqui, porque nós temos as secretarias responsáveis que têm a informação da destinação correta para que você possa descartar o seu resíduo, né? Então, para a população é importante essa informação, que pode ser entrado em contato ou conosco na ouvidoria, antes de você descartar, ou também lá no meio ambiente, enfim, para que a gente possa informar e dar um encaminhamento melhor para que evite essa aglomeração de lixo, de entulho, porque fica esteticamente não fica bonito na cidade isso, né? Sem contar que isso contribui para a proliferação da larva do Exato, isso Aedes aegypti. Exatamente, isso aumenta inclusive em outras demandas de protocolos de ouvidoria. Também temos aqui a questão das empresas irregulares, tá? Que isso é muito frequente na ouvidoria, prefeito, tá? A gente encaminha para a Secretaria da Fazenda essa demanda. Também temos aqui a questão de entulhos, tá? Que vai lá para o meio ambiente.
esgoto e fossa, que também vai lá para o meio ambiente, tá? Então é uma das secretarias que mais recebem demandas pela Ouvidoria Geral. Daqui a pouco a gente vai apresentar números que retratam tudo isso que nós estamos aqui apresentando primeiramente, tá? Também temos aqui a questão dos espaços esportivos, que isso é importante nós destacarmos que a população está atenta, prefeito, nos espaços de recreação, né, de coletividade do final de semana, de esportes, e que eles sempre nos contatam para relatar alguma questão que possa não estar regular, né, e de prontidão a gente encaminha já para o esporte, para a secretaria, tá? E isso é atendido rapidamente, aquilo que naturalmente é possível, né, que aquilo que pode, aquilo que não pode. Antes de continuar, é importante destacar, prefeito, que nós temos um comportamento na ouvidoria de muito diálogo com os secretários e secretárias. Então também isso facilita, tá, o desdobramento e também a resolutividade das demandas. Não significa que vai ser respondido na hora. No entanto, algumas situações elas exigem uma atenção um pouco mais especial, digamos assim, e que a gente trata isso no gabinete do secretário ou por telefone, para que seja dado um encaminhamento bem como uma resposta, tá? As escolas e CMEIs têm a mesma característica dos espaços esportivos, tá? Tanto é que hoje nós praticamente demoramos no mínimo ou no máximo uma semana, no máximo 10 dias, para que uma situação relacionada à educação seja respondida. Isso é muito bom, né? Daqui a pouco nós falamos dos prazos também. Temos aqui uma demanda sobre fiscalização de obras e posturas, que aqui também vai lá para a infraestrutura. Isso é uma demanda que, quando nós assumimos a ouvidoria, estava muito alta. Prefeito, hoje está muito controlada, tá? Essa demanda de fiscalização de obras e posturas. Isso aqui envolve a questão de ocupação de vias públicas de modo irregular, calçadas, obstrução de passeios, enfim, né? Essas situações. Fumaça e queimada também é uma demanda intensa na ouvidoria geral, que a gente manda lá para o meio ambiente. Eu coloquei aqui iluminação pública, prefeito, embora nós tenhamos hoje um canal exclusivo para receber iluminação pública, né? Que é o da PPP, da iluminação pública, ainda o munícipe tem a condição de falar conosco em relação à iluminação pública através dos outros canais de comunicação da ouvidoria, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Coloquei aqui porque a gente recebe às vezes alguma coisa sobre isso. Também temos demanda em relação à limpeza e varrição de rua. Isso aqui é constante, as pessoas estão atentas, desejam que o seu local, a sua rua, o seu bairro esteja minimamente organizado, limpo, roçado, né? Então, conversam com a gente também frequentemente. Nós enviamos isso aqui lá para a infraestrutura também. Lixo orgânico e o reciclado, tá? Que vai lá para o meio ambiente. Mato alto, que a gente teve aquela demanda significativa, né, prefeito, no último momento de estágio do Aedes aegypti, da dengue aqui em Toledo, né? No entanto, foram feitas ações para que nós minimizássemos as demandas em relação ao mato alto, e assim aconteceu. E agora, digamos que estamos naquele comportamento normal de receber demandas em relação ao mato alto, em terrenos baldios, né? Também aqui temos as questões da saúde que a gente recebe e que naturalmente vai para a saúde. Perturbação de tranquilidade, prefeito. Aqui uma demanda muito particular, né, que a gente recebe, que aqui nós desdobramos em duas situações, ou para o meio ambiente ou para a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, que alguns casos envolvem questão de segurança, né, a questão do acionamento da guarda, o plantão da guarda, enfim. Praças e parques também a gente recebe muita demanda, que aqui a gente tem situações também que vão para o meio ambiente ou para a infraestrutura. Segurança, tá? Também a gente recebe, a ouvidoria geral trata sobre situações relacionadas a servidores, quando assim, né, surge alguma situação de denúncia, porque isso às vezes acontece, né, é comum, digamos assim. É um canal que a pessoa pode usar o anonimato ou mesmo o sigilo para expor a sua manifestação em relação à questão dos servidores, tá? Também temos... Nós temos recebido elogios também. Também, muitos. Importante, pessoal. Muitos elogios.
Inclusive, prefeito, é importante... Aliás, com a sua permissão, Sim. Vitor, ressaltar o empenho e a dedicação de todos os servidores municipais. Tá? Importante isso. Importante. É importante essa questão que o senhor destacou dos elogios, porque culturalmente a ouvidoria tem a prerrogativa, né, de receber só reclamação e denúncia. No entanto, a ouvidoria ela também é um canal de receber aquilo que é bom. Porque assim como a gente pede e a gente é atendido, por que não a gente retornar e agradecer e dizer, olha, perfeito, show de bola, deu certo, vamos continuar o trabalho, né? Então, isso a gente veio construindo de 2022 para cá, prefeito, e a gente veio colocando como estatística, inclusive, nos números da ouvidoria, os elogios, coisa que nós não tínhamos, né? Então, aqui é importante que esse comportamento se mantenha pela população e gradativamente aumente, né? Isso é importante. Também aqui terrenos e prédios públicos, né? Aqui a gente encaminha para infraestrutura. A questão de trânsito, né? A gente tem um contato direto com o secretário de segurança para a gente enviar as questões de trânsito e assim os outros servidores que compõem a secretaria para que a gente possa dar o mais rápido possível do andamento da situação solicitada, tá? E por fim, nesse rol aqui nessa lista, o transporte coletivo. Aqui é importante enfatizar que hoje nós não temos nenhum protocolo de ouvidoria em aberto, transporte coletivo. É uma categoria que nós temos uma atenção especial, não que as outras não tenhamos, evidentemente, mas aqui eu quero destacar, por ser um serviço diário para a população, né, de intensa procura. Quando temos uma demanda do munícipe recebida, imediatamente o ouvidor já encaminha para o responsável da empresa do transporte coletivo do município, tá? Isso é um comportamento que nós criamos, e também para a secretaria responsável por este setor, que é a de segurança, né? Então, o que significa isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma rápida resposta para o cidadão, para o munícipe, muito antes do prazo estipulado para responder aquele protocolo. Tá? Porque é uma demanda importante ressaltar que também a ouvidoria, pelos manifestos que tivemos ao longo dos anos e dos últimos tempos sobre o transporte coletivo, através dessa manifestação também foi melhorado a questão do contrato, agora o novo contrato com a frota 0 km, a exigência de carregador de celular no ônibus, ar-condicionado, bilhetagem eletrônica, vídeo monitoramento, frota toda ela com acessibilidade, televisores para informações, né? Os pontos de ônibus agora sendo ampliados as coberturas. Por isso a importância das manifestações, prefeito. Importante. Porque elas ficam num arquivo, né, no sistema, né, e as secretarias fins têm esse protocolo ou físico ou digitalizado. Então, isso tudo é levado em consideração para os próximos investimentos que são feitos pelo poder público, né, que são realizados. Então, tudo é considerado para que aquilo não entre mais como uma reclamação ou uma denúncia, digamos assim, né? Certo. E por fim ali colocamos, entre outras demandas, claro, que envolvem o serviço público municipal. A ouvidoria trabalha com muita coisa, né? Muitas manifestações, tá? Daqui a pouco a gente vai apresentar os números, como eu disse, que é importante também essa questão. Aqui, prefeito, nós trouxemos uma questão de identificação para o prefeito eleito, para a sua equipe também, que é importante, né? Essa questão de identificação. Hoje nós estamos localizados lá no edifício Edson Luiz Brandalize, na rua Estefano Seque 674, lá no Tocantins. É uma sala que nós estamos junto ao prédio do Procon, uma sala de quase 40 metros quadrados, onde nós conseguimos organizar um atendimento tranquilo, um atendimento confortável para o munícipe, seja presencial, seja por telefone, seja pelos outros meios de comunicação e, claro, receber as outras pessoas que necessitam ir até a ouvidoria. Então, ficou um espaço muito importante para o atendimento da população, tá? Bom, avançando aqui na questão de apresentação, antes dos números, também gostaríamos de ressaltar, prefeito,
que a ouvidoria geral ela avançou significativamente nesses últimos anos, né? Tornando-se não somente um ambiente de receber problemas, e aqui eu coloquei problemas porque é assim que a gente recebe, né? Dos munícipes e também dos servidores. No entanto, que culturalmente isso já é instituído em ouvidorias pelo Brasil afora. No entanto, prefeito, a gente mudou esse sistema quando a gente ingressou nesse espaço de trabalho, tá? Nós, a equipe como um todo. A gente procurou organizar este ambiente de um modo, colocamos ali, muito humanizado e acolhedor, para que a gente possa, de fato, né, mostrar que estamos ali como ouvidoria para receber muito bem o munícipe, seja por via online ou não, e a gente possa, de fato, receber e tratar aquela demanda que é importante para aquele munícipe. Então, não importa qual seja, é importante para aquele cidadão a vinda até a ouvidoria. E ele quer uma ajuda, ele quer um apoio do Poder Público Municipal. Como eu disse anteriormente, nem tudo que chega na ouvidoria a gente encaminha porque não é de responsabilidade do Poder Público. Mas nós damos o encaminhamento diante do que nós temos como condição e possibilidade. A gente recebe diariamente muitas situações, prefeito, relacionadas a todos os serviços em todas as secretarias municipais, tá? Então, nesse sentido, a gente compreende que essa mudança de comportamento que nós instituímos na ouvidoria geral, ela trouxe uma resolutividade mais adequada, um passo mais rápido para que o munícipe possa ter a sua demanda atendida. É natural que nem todas as respostas de protocolo estejam a contento do munícipe. Isso é absolutamente normal, tá? Até porque a gente precisa avaliar tudo que entra e como é que pode ser encaminhado, pode ser resolvido. Como eu coloquei no último parágrafo deste slide, existem casos muito complexos que nós recebemos, prefeito, tá? E exige-se um prazo até um pouco maior de respaldo, né? Às vezes extrapolando o próprio prazo que o decreto estipula, que é de até 30 dias, né? Nós temos situações, e que isso é com frequência, que demandam de análises, autorização de fiscais das diversas secretarias, de repente uma criação de um projeto para que aquela demanda possa vir a ser atendida, tá? Análises de engenheiros responsáveis, em alguns casos, não tem como não, né, avaliar pelo secretário da pasta afim uma questão orçamentária, porque isso envolve um coletivo, né, o trabalho numa rua, num bairro, enfim, não é uma questão particular, e sim coletiva. Bom, avançando aqui na nossa apresentação, aqui nós destacamos o quadro hoje, então, da ouvidoria geral, prefeito, tá? O quadro, ele é composto por 3 servidores públicos hoje, tá? Ele é pequeno justamente porque o atendimento presencial, ele é menor do que o online. Daqui a pouco nós apresentaremos isso, né? Para que vocês tenham esse entendimento. Então, quem são hoje esses 3 servidores? Né? Sou eu, Gemeli Krambi, ouvidor geral. Temos o Anderson Weber, que está hoje, inclusive, lá em atendimento, na sala da ouvidoria. E a Veridiane Martelo, que está aqui comigo, também ambos assistentes em administração. Daqui a pouco ela pode se apresentar também, no momento oportuno, né, Veridiane? Sim. Bom, importante que a equipe de transição do prefeito eleito tenha conhecimento, prefeito, que nós fomos disponibilizados pelo senhor com uma frota, tá? Um automóvel Fiat Uno que está lá estacionado, frota de número 721, está disponível para o ouvidor geral, bem como para a sua equipe, assim que for necessário, sempre que for, para que possa fazer os trabalhos nas secretarias, né, as visitas, as conversas ou em outros espaços que forem necessários. Então, nós estamos colocando aqui todos os detalhes de estrutura, equipamento que hoje a ouvidoria apresenta, tá? E aqui é um ponto importante para a população e para todos que estão nos acompanhando, e também para a equipe do prefeito eleito, que hoje a ouvidoria geral, prefeito, nós nos dividimos em grupos de atendimento, né? Em canais de comunicação distintos, veja, para que o munícipe tenha facilidade no acesso à ouvidoria geral. Então nós temos o telefone fixo, que é o telefone
a nível de Brasil, que é o 156. Nós temos o nosso WhatsApp, que ele é 24 horas para receber demandas, tá? Não importa o dia da semana, pode ser final de semana, inclusive feriados. Não significa que o munícipe enviando para nós no sábado será respondido no sábado pelo WhatsApp, mas vai estar lá no histórico e na segunda-feira ele será respondido. Também temos o e-mail, que é o ouvidoria@toledo.pr.gov.br. Temos o site, que também é utilizado pelo munícipe, que está disponível no portal oficial da Prefeitura. Temos o app, o aplicativo, que hoje muitos munícipes já fazem uso desse aplicativo, que ele é muito prático, tá? Do eOuve. E também, e não menos importante, por último, o atendimento presencial. Então, aqui nós colocamos os canais de comunicação que a população tem o acesso para a ouvidoria e que, por sua vez, a gente encaminha as demandas para as secretarias. Aqui, prefeito, nós temos um dado significativo e importante para apresentar ao senhor, à equipe de transição, tá? E à população que está nos acompanhando, a evolução que a gente teve com todos esses trabalhos que nós até agora já relatamos aqui em relação à estrutura da ouvidoria geral. Um exemplo aqui de avanço, de trabalho, né, contínuo, é quando nós assumimos este espaço de trabalho, nós observamos pelo sistema da ouvidoria o número de 67% em respostas aos protocolos recebidos, tá? E em 2 anos, tá? E aqui a gente não trouxe uma escala, até porque são muitos números, mas colocamos aqui um número relacionado ao último relatório protocolado no controle interno e no gabinete do prefeito, que isso é mensal que acontece, tá? Isso é uma determinação, inclusive, dos órgãos de controle. Exato. O Tribunal de Somos Contas, fiscalizados com esses relatórios. essa informação ao controle interno e ao gabinete são determinação do Tribunal de Contas. São prerrogativas, isso, né? Então, veja só, prefeito, nós avançamos de 67% para 94,1%. Este número está no relatório protocolado no dia 5 de novembro, recentemente, aqui no gabinete do prefeito e também no controle interno. Naturalmente, esses números eles se alteram a todo instante, tá? Isso não é um número fixo. Ele pode descer, como pode subir também, né? Pode diminuir, como pode aumentar um pouquinho. Isso acontece frequentemente. Então, esse número aqui, prefeito, é algo importante para que a população tenha a informação que nós dialogamos e trabalhamos intensamente, diariamente, para que as respostas cheguem ao munícipe, diante daquilo que se Informação para o prefeito eleito. A cada 100 demandas que a ouvidoria recebe, 94 são respondidas. Exatamente, matemática, né? E aqui, olha só, é um gráfico extraído do próprio sistema da ouvidoria, lembrando que esses números que estamos apresentando, eles são deste ano, tá? 2024, trouxemos como base, tá? Para informação, e reiterando que eles se alteram constantemente. Hoje nós temos aqui uma demanda de recebimento nestas porcentagens, prefeito, em relação às ouvidorias. Veja só, 53,6% é utilizado em sua maioria o canal do WhatsApp para conversa com a ouvidoria, tá? Por isso que a importância do diálogo institucional que nós instauramos na ouvidoria com mensagens automáticas para que o cidadão tenha o seu entendimento quando entra em contato com a gente para conversar pelo WhatsApp. Tem as mensagens enquanto de repente nós não estejamos lá por alguma razão, horário de almoço, final de semana, período da noite, ele possa continuar o seu diálogo. Então não é interrompido, né? A não ser que ele deseje, que ele queira que seja interrompido, mas o atendimento continua. 23,3% a população usa o site do município para conversar conosco. 13,5% o aplicativo do sistema da ouvidoria é utilizado para conversar conosco. 8,6% o 156 é utilizado para que nós sejamos procurados, né, notificados, enfim.
E por último aqui, a porcentagem menor, por isso também do número pequeno de profissionais no espaço físico, né? 1% no atendimento presencial, tá? No entanto, 1% não significa que são poucas pessoas, tá? Mas em relação ao todo, a maioria ainda prefere os meios digitais, tá? E olha só esse número aqui que é relevante e que nós desejamos, né, como profissionais e como ouvidoria, que essa estabilidade se mantenha, porque isso é significativo, né? Nós criamos estratégias, ações, prefeito, para que nós pudéssemos sempre estar num número importante de eficiência, né, e apresentação para a população. Estes números, eles foram extraídos no dia 7 de novembro do sistema da ouvidoria, tá? São números, como eu disse, que se alteram constantemente, mas neste dia, neste momento, foram esses os dados. Então, num acervo, prefeito, de mais de 24 mil protocolos na ouvidoria, para ser bem exato, 24.412, tá? Que estaremos aqui apresentando logo mais na frente, nós temos essa porcentagem hoje de eficiência, que é assim que nós intitulamos na ouvidoria, tá? Nós temos hoje 93,98%, ou seja, praticamente 94% de respostas das demandas que a gente recebe. E aqui não é mérito exclusivamente de ouvidoria, tá? Aqui eu quero ressaltar e já agradecer em nome de toda a equipe da ouvidoria, tá? O trabalho conjunto das secretarias, porque é eles, né, que respondem os protocolos. Certamente a gente faz a nossa parte de cobrar, de mandar pedido de providências, de oficiar, porque é papel de ouvidoria, né? A gente não pode apenas receber e mandar e esperar às vezes aquilo acontecer. Não, a gente acompanha, monitora, faz notificação, pede atenção, e é por isso que a gente tem esses números importantes hoje sendo apresentados aqui. 93,98%, que corresponde a 22.943 protocolos de ouvidoria respondidos, finalizados. Volto a dizer que, de repente, nem todas as respostas foram a contento. No entanto, foram respondidas, porque às vezes a pessoa pede alguma coisa que não pode ser feito, né, porque não é o momento adequado. Além disso, nós temos 5,77%, que corresponde a 1.408 protocolos que estão em andamento, ou seja, estão na secretaria circulando, né, nos sistemas dos usuários que recebem, que são mais de 90 hoje usuários, prefeito. E essa informação é importante, daqui a pouco eu vou destacar isso também. Quem são esses usuários, né, e como é que a gente trabalha com isso, tá? São detalhes importantes para o trabalho administrativo da ouvidoria. E o próximo ouvidor ou ouvidora, né, para que ele possa também ter essa ciência e dar continuidade. Então, desses mais de 24 mil protocolos que eu mencionei, 1.408 estão em processo de andamento, estão em análise, aquela situação, vendo se é possível, se não é, aquilo que é coerente, aquilo que não é, enfim, aquilo que cabe à prefeitura, ao Poder Executivo Municipal, aquilo que não cabe. E, por menor, nós temos aqui um número pequeno de protocolos que são os que entram a cada minuto, prefeito, né? A cada segundo, até podemos dizer. Neste momento, no dia 7, tínhamos 61 protocolos no sistema que ainda não haviam sido encaminhados para as secretarias. Então, é um número importante e nós trabalhamos de modo muito incisivo para que nós pudéssemos chegar nesta porcentagem significativa. Isso aqui é um resultado de trabalho, de diálogo, para que o munícipe possa ter o seu canal de comunicação sempre muito efetivo, com bastante transparência, para que ele seja atendido, tá? E aqui um gráfico de representação daquilo que nós apresentamos agora há pouco, daquilo que nós temos como finalização e não finalizados, 94%, como o senhor já destacou, e 6% que ainda está em processo de finalização. Nós temos aqui uma separação que é importante também, que seja apresentada. Ali está sendo também colocado o número que eu acabei de mencionar, que é 24.412,
o número que foi coletado no dia 7, né, evidentemente, e aqueles 94%, eles se distribuem nestas cores aí, prefeito, né, os 92,81, que é o de conclusão, tá? O 1,17, que é o de cancelado. O que é o cancelado? O munícipe, ele procurou a gente para fazer uma situação, para protocolar uma situação. De repente, ele mudou de ideia, ele nos procurou novamente, olha, por favor, eu peço que o senhor ou a senhora cancele o meu pedido que eu já resolvi, já foi sanado o meu problema. Então, a gente cancela aquele pedido que ele encaminhou para nós. Tudo com registro. Tudo com registro. E os demais números, prefeito, eles se subdividem nas outras cores, ou seja, aqueles 6% estão ali no aberto, que é o 0,25, tá? No em andamento, que corresponde a 5,75, e o pendente, que é o 0,02. O pendente é aquela situação muito peculiar que já foi analisada, no entanto, ela necessitou de uma análise mais profunda da questão que foi apresentada, de repente por outras secretarias ou outros profissionais, que envolve um diálogo para que possa se construir uma resposta efetiva para aquele protocolo. Então fica ali meio que em stand-by um protocolo de ouvidoria, fica pendente, tá? E aqui também nós colocamos uma tabela para que todos tenham informação de como que a gente tem essa organização distribuída na ouvidoria geral, prefeito. No dia 7/11, então nós tínhamos esses números aqui, lembrando que correspondem aos mais de 24.412, tá? Hoje já passou disso, né? Nós temos uma porcentagem de quase 11% como denúncia, e aqui é importante destacar porque a ouvidoria não é denúncia em especial, né? É mais pedidos, é mais solicitação. Significa que os trabalhos executados pelas secretarias do Poder Público estão acontecendo. Ao contrário, nós teríamos mais denúncia do que pedidos, né? Então é um número importante que se destaque. Quase 11% de denúncia, 0,2% a gente também tem informações que alguém deseja doar alguma coisa, né? Nós temos aqui aquela porcentagem que o senhor destacou no começo, né? De elogios, 1,19%, é uma porcentagem importante. Nós temos uma porcentagem também de 1,26% quando o munícipe procura a ouvidoria e não o SIC para pedir uma informação, que aqui é um caminho diferente, tá? 1,26%. Temos aqui uma porcentagem de quase 14% em relação à reclamação, tá? Aqui a questão da simplificação é o 0,05% quando o munícipe entende que uma demanda pode ser atendida por várias secretarias, então se encaixa em uma categoria específica, tá? E o número maior de demandas é de pedidos, prefeito, tá? Então é importante que a equipe tenha esta informação, que a ouvidoria, diante do seu trabalho incisivo, diminuiu aquilo que é culturalmente instituído como denúncia ou reclamação, e que por sua vez aumentou aquilo que eles desejam que tenha, um pedido, né? Então isso significa que é bastante trabalho que está acontecendo e bastante trabalho está sendo executado para que a população possa pedir, né, aquilo que é importante para a sua rua, para o seu bairro, para o município. E também, por último, nós temos aqui um pedido de sugestão, que é quase 1% dos mais de 24 mil protocolos da ouvidoria. Aqui um dado importante até para monitoramento, né, da próxima equipe que irá compor, né, para as próximas equipes que irão compor as secretarias, né, os seus gestores, bem como o prefeito eleito, né, nós temos aqui um gráfico que apresenta os números que nós temos de entrada, tá, por mês. 2024, isso aqui, prefeito, tá, como base, tá? Olha só, o fevereiro foi um boom de ouvidorias, a gente teve quase 1.000 ouvidorias em fevereiro, e olha que é o mês com o menor menor número de dias úteis, né? Então foi o mês mais alto que a gente recebeu demandas no sistema da ouvidoria. Janeiro foi aproximadamente 700, março ultrapassou 800 e assim por diante, né? E outubro, o mês que já fechou, nós fechamos com aproximadamente 600 protocolos na ouvidoria.
Então isso é bastante trabalho, tá? É bastante demanda que entra no sistema. E aqui é importante também, como questão de monitoramento por bairros, regiões do município, prefeito, esse gráfico em torres de alguns bairros da nossa cidade, né? Da onde vem tudo isso? Né? Da onde que vem todos esses 24 mil protocolos? Então nós temos aqui uma representação, lembrando que é 2024, tá? O centro, né, é a região do município que apresenta e procura, em sua maioria hoje, a ouvidoria municipal, né? Chegou a fechar um número de 1000 protocolos, tá? Jardim Copagro vem em segundo lugar, a região do Copagro, tá? Com mais de 600 protocolos. A Grande Pioneiro, né, com mais de 400, enfim, chegando nos 500 protocolos. Vila Industrial, tá? Chegando nos 400 registros na ouvidoria. E aqui é de tudo que é situação, de todas as demandas possíveis, tá, prefeito? Não é uma coisa ou outra. Jardim Gisela, tá, com quase 400. A região da Europa América, também com aproximadamente 400 protocolos na ouvidoria. E aqui, por último, nós colocamos o Jardim Panceira, tá? Que são os bairros que se destacam. Não significa que os outros não tenham. Todos têm, inclusive os distritos, tá? E aqui é um gráfico importante, tá? De tudo que nós estamos até agora fazendo, prefeito. Olha só o avanço que nós obtivemos com os nossos trabalhos incisivos na ouvidoria geral. E aqui, antes de apresentar esse gráfico, eu quero reiterar de fato e com muito respeito, em nome da equipe da ouvidoria, o atendimento que a gente recebe pelos secretários, pelas secretárias, pelos diretores, coordenadores, porque o diálogo institucional ele é importantíssimo, prefeito, para que esses números pudessem chegar aonde estão hoje, tá? Porque receber uma ouvidoria e deixar ela no sistema parado não vai ter resolutividade. A gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. Então é esse o nosso trabalho como ouvidor geral, como equipe de ouvidoria, em procurar quem pode dar uma resposta o mais rápido possível. Tanto é que o ouvidor geral não aguarda o sistema encaminhar para o secretário ou para a secretária. O ouvidor geral hoje criou esse comportamento, como já foi dito lá atrás, de encaminhar diretamente para o secretário, através do seu telefone, do seu WhatsApp, para que ele tenha ciência do problema ou da situação apresentada, para que ele possa dar o caminhamento mais rápido possível. Existem questões até mesmo delicadas, prefeito, que chegam para a gente, né? E a gente não pode esperar o sistema encaminhar. A gente faz o encaminhamento muito antes disso. Tanto é que nós temos esse gráfico aí, posso dizer de êxito, tá? Da evolução que a gente teve. As cores representam os anos desde 2020 até agora. Então, o 2020 eu nem vou pegar como base, porque o sistema da ouvidoria ele não estava implementado o ano inteiro, 2020. Mas pegaremos como base 2021, tá? Para frente. Então, é a cor verde. Então, nós tivemos um trabalho apresentado pelo sistema de um pouco mais de 3.000 protocolos respondidos em 2021. Lembrando que neste ano não existia a figura do ouvidor geral, até então, né? Existiam outros profissionais que faziam o trabalho e o atendimento. E depois, em 2022, já quando a gente assumiu este compromisso, esse trabalho, com os nossos comportamentos, as nossas dinâmicas, as nossas tratativas dentro de ouvidoria, junto com as secretarias, olha o avanço que a gente teve em 2022, prefeito, que é a cor cinza. A gente avançou para praticamente 8.000 protocolos respondidos. Isso é muito significativo, né? Então, ou seja, 8.000 munícipes que tiveram uma resposta, que tiveram a sua resposta realizada, tá? 2023 chegou próximo a isso, né? Passando ali um pouco mais de 6.000, 6.500 protocolos respondidos, tá? E claro, agora 2024, o ano não fechou ainda, estamos aí quase batendo na portinha dos 5.000 protocolos respondidos. Temos aí 2 meses e pouquinho para 1 mês e pouco para fechar o ano ainda, né? Então este gráfico representa
o trabalho incisivo do ouvidor, da ouvidoria, junto com as secretarias. Por isso que é importante esse diálogo institucional que foi instaurado dentro da Ouvidoria Geral, tá? Para que nós pudéssemos chegar nesses números importantes para a população. Lembrando que tudo isso já está apresentado no portal do município, tá? Mês a mês. Não é o número que está sendo colocado hoje. Números que estão apresentados mês a mês, e depois também iremos mostrar isso. Aqui queremos destacar, prefeito, que é importante para o prefeito eleito, a sua equipe, né, que nós temos um processo licitatório vigente, o qual inclusive está no relatório e que será anexado, né, junto a esta reunião de transição, lá no canal de comunicação, o contrato de número 563 deste ano, que contratou, né, o programa, o sistema que gerencia os nossos trabalhos na Ouvidoria Geral, tá? Que é o sistema e-Ouve, tá? É um contrato que, por estar em vigência há poucos meses, a contar deste ano, ele se findará então em 2026, né? Em meados de julho de 2026. Então, naquele momento, naturalmente, né, quem estiver neste espaço, juntamente com o controle interno, né, que a gente trabalha junto diariamente com o controle interno, vai verificar se tem necessidade de renovar este contrato ou fazer outro processo licitatório. Aí é uma decisão que caberá à equipe que estiver neste momento. Para informar a equipe de transição do prefeito eleito, lá também a gente disponibiliza a central de Libras. Sim. Lá na ouvidoria. Sim, prefeito. Exatamente. Está lá disponível a plataforma. Tem dificuldade com audição, que saibam a tradução da linguagem de Libras. Exatamente. Está disponível lá a plataforma também, tá? Bom, aqui é importante, prefeito, destacar, eu trouxe esta lâmina pequena, porém importante, porque nós iniciamos um processo de formação, de orientação para os nossos aproximadamente hoje 100 usuários, que são servidores nas secretarias, tá? Em todas elas. E aqui eu quero apenas subdividir, né, os servidores como eles se apresentam, né? São os diretores, são os coordenadores, são os assistentes administrativos, são os estagiários que também auxiliam muito as secretarias, estes todos autorizados por um ofício, por um termo de sigilo e confidencialidade que nós criamos, têm acesso ao sistema da ouvidoria, tá? Então estes aproximadamente 100 usuários iniciaram um processo de formação que já foi ofertado 4 horas, tá? E que agora precisa finalizar com mais 4 horas, prefeito. Então, caberá à nova equipe, né, a quem estiver à frente, para executar mais 4 horas de formação, para que seja possível gerar o certificado de 8 horas para esse servidor pela escola de governo, tá? Então, aqui eu destaquei isso, nós destacamos, para que não fique sem essa execução. Precisa fazer, tá? Para concluir o que foi iniciado. Ou seja, mais 4 horas de formação. Então fica dada a informação para a equipe de transição, que estamos, o município fica devendo essas 4 horas. 4 horas. Para quê? Para melhorar o desempenho na resposta, no atendimento. Exatamente, para entender o sistema, porque diariamente, semanalmente, entram servidores nas secretarias, certo. Então eles necessitam de dúvidas, de assessoramento, enfim, de esclarecimentos. Aqui, prefeito, estamos destacando aquilo que rege o trabalho na Ouvidoria Geral. Então, tudo que a gente faz de modo estrutural e institucional, a gente segue os nossos decretos, tá? Então eu vou aqui apresentar os 3, né, no sentido de números, e dizer o que cada um encaminha, o que cada um orienta, tá? Então, o primeiro decreto que estabelece todos os fluxos procedimentais da Ouvidoria Geral é o decreto 526, lá de 2019. É este o decreto que ele orienta, que ele guia, que ele diz o que o ouvidor precisa fazer, a ouvidoria precisa fazer, os secretários e ou secretarias precisam fazer, tá? É importante a leitura desse decreto pela equipe que estará assumindo,
para que possa dar a continuidade e os encaminhamentos que aquilo que entenderem ser necessários para que os trabalhos não sejam interrompidos. Os fluxos da ouvidoria, que são diários, não sejam interrompidos. Lá em 2023, prefeito, a gente entendeu que faltava alguma coisa. Então, nós, como ouvidoria, encaminhamos um pedido de providências ao senhor, tá? Para que nós pudéssemos construir e elaborar um documento, um termo que nós intitulamos como termo de sigilo e confidencialidade. Aqui eu quero destacar e agradecer ao Dr. Gregório, que auxiliou também no deferimento desse documento, no momento, e que a gente alterou o decreto de 2019, prefeito, colocando esse decreto 800, acrescentando como artigo este documento, que é de suma importância, para que a pessoa, o servidor, né, enfim, independente em qual área que ele atue na secretaria, receba a manifestação e resguarde a manifestação, porque são demandas de cunho anônimo, sigiloso, e que quem nos confere a condição de expor a sua situação, naturalmente que ele quer acreditar que nós sejamos, manteremos o anonimato e o sigilo, e assim nós fazemos. Então, para nós garantirmos isso com documento assinado, nós criamos um documento chamado Termo de Sigilo e Confidencialidade, que hoje qualquer e todo usuário que acessa o sistema da ouvidoria com autorização por ofício do secretário da pasta ou do secretário da pasta, né, assina este termo, tá? Para que ele também tenha a sua responsabilidade ao receber aquela demanda. Isso assegura credibilidade para o munícipe. Tá, então aqui tem essa informação para a equipe de transição. Quando houver a assunção de novos secretários, também terão outros servidores que serão indicados e que, por decreto, será feita essa condução de acesso ao sistema. Isso. A Secretaria receber um ofício circular com essa orientação ainda em 2023. E, então, por fim, o decreto 901, que nós também solicitamos ao senhor prefeito, uma alteração, entendendo da importância do prazo de respostas das ouvidorias, prefeito. Porque, como eu disse lá atrás, como nós dissemos lá atrás, existem demandas que são um pouco mais complexas, né? Então, alguns protocolos, no prazo que nós tínhamos até então, ultrapassavam e extrapolavam demais os prazos para resposta. Então, a gente alterou em conformidade, que é importante esse destaque, em conformidade com a lei federal das ouvidorias, que é de um prazo de até 30 dias para a resposta. Pode ser que seja respondido em uma semana, 2 dias, 4 dias, mas tem até 30 dias, dá uma folga, em especial para secretarias mais técnicas, né? Que tem as demandas de serviços mais complexos. Meio ambiente, por exemplo, infraestrutura, trânsito, tá? Tudo para atender também demandas do Tribunal de Contas. Sempre, né? A gente sempre está monitorando isso também. Bom, e para finalizar, prefeito, a parte da ouvidoria, nós temos aqui então este fechamento, tá? Esta conclusão, que tudo que a gente construiu, o que a gente vem trabalhando, vem fazendo, né? E assim nós faremos até o dia 31/12, e temos a certeza, né? E desejamos que continue esse trabalho com eficiência para que o munícipe, porque isso aqui é em prol do munícipe, né? Não é em prol à prefeitura, não é em prol ao prefeito, ao secretário, é em prol ao munícipe, né? Ao município de Toledo também. E tudo isso a gente tem como construção efetiva, tá? E que a gente explicita isso, né? A gente coloca em exposição, mês a mês, prefeito, todas essas informações lá no portal do município, tá? No site da ouvidoria, na página da ouvidoria, perdão, os relatórios, números de fechamento e eficiência. Estes números, tá? Os quais são protocolados para o gabinete do prefeito mensalmente e para o controle interno. E também cria as auditorias, se assim for necessário, junto com a ouvidoria, para que a gente possa sempre ter os nossos encaminhamentos mais precisos e eficientes possíveis, tá?
Então, é importante que a equipe tenha essa informação, que os relatórios, eles não são optativos em publicizar, são obrigatórios publicizar no portal do município. Hoje, quem faz isso é o ouvidor geral, tá? Bom, em relação à ouvidoria, prefeito, então seria isto, tá? E agora, eu gostaria de apresentar a outra demanda que a mim foi conferida, né? Assumir como responsabilidade. É importante que se destaque aqui que o SIC é uma lei federal, né? A Lei 12.527, lá de 2011, e que os estados e os municípios, né, tiveram a incumbência de se adequar para cumprir esta lei de acesso à informação, chamada LAI, né? A Lei de Acesso à Informação. Então, no município de Toledo, nós então hoje temos, inclusive, como uma diligência, né, do próprio Tribunal de Contas, um responsável técnico para organizar esse trabalho, né? Que no caso, neste momento, sou eu, o ouvidor geral, que também encaminha e faz acontecer este trabalho de serviço de informação ao cidadão. Até porque tem bastante relação com a ouvidoria, né? Esse trabalho. Então, isso acabou que facilitou um pouco o nosso entendimento. Quero aqui registrar, prefeito, e agradecer a parceria e também as orientações dadas pelo controle interno em relação a isso, pela Cleusa, nossa controladora interna, né, que me ajudou, nos auxiliou muito para que nós tivéssemos isso com efetividade, tá? E daqui a pouco eu vou apresentar aquilo que é de obrigatoriedade também do poder público expor, apresentar, não é optativo. Precisa ter, tá? Até porque, prefeito, são situações que podem vir a acarretar uma baixa nota no ITP. O que é o ITP? O Índice de Transparência Pública, que é encaminhado anualmente pelo Tribunal de Contas do Paraná para todas as prefeituras. Então, isso faz parte deste índice, deste questionário investigativo e de monitoração. Bem como, prefeito, poderá também acarretar o rebaixamento da nota da avaliação do prefeito, da prestação de contas do prefeito anual. Se algumas informações que hoje estão sendo apresentadas, elas não continuarem, tá? Então, isso não importa o prefeito, é naquele momento, tem que continuar. Teve um índice de 99,43. 43, chegamos neste índice do ITP, tá? Tá certo. Sugênero, só para registrar, Claro. São 15 horas e 7 minutos, já estamos Sim. há 1 hora tratando do assunto, então a gente encerra às 16 horas. Perfeito. Dando sequência, prefeito, então aqui nós temos apresentado a portaria que foi designado, né, o responsável pelo Serviço de Informação Cidadão, o SIC, né, a portaria 536/2023, a qual então designou o servidor Gênero Krambeck como responsável por esse serviço, tá? Então aqui está um print, né, uma tela da própria portaria, porque esta portaria inclusive fez com que o meu nome hoje estivesse cadastrado lá em Curitiba, no Tribunal de Contas, para que o município tivesse um responsável para prestar as informações. Como eu disse, né? É uma das situações que nós nos adequamos para que a gente pudesse avançar nos índices de transparência pública. Tá? Então, se não houver a manutenção sua lá na ouvidoria, tem que substituir lá. Exatamente. Significa que a partir do dia 1º de janeiro, isso já deverá ser ajustado de modo imediato pela nova equipe, tá? Então, por que estamos apresentando essas informações, prefeito, tá? Porque elas são oriundas, então, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tá? Elas não são optativas, elas precisam estar explícitas no portal do município, lá na página, lá no link do Serviço de Informação ao Cidadão, como a gente está apresentando agora aqui para todo mundo, tá? O que nós precisamos apresentar, tá? Nós precisamos apresentar a lei geral que embasa, né, que nos dá o norte para os nossos encaminhamentos a âmbito municipal. Precisamos apresentar o nome do responsável
por esse serviço, né? No caso, neste momento sou eu, está destacado em verde ali. Precisamos apresentar o endereço físico aonde está o responsável por este trabalho, também os contatos telefônicos, outros meios de comunicação, o horário de atendimento desse servidor para esse serviço. Então, tudo isso, como eu disse, não é optativo. Isso vem no questionário. Ou nós não temos, ou nós não temos, tá? Ou temos, ou não temos. E a gente tem que providenciar caso a gente não tenha, tá? Perfeito. Então são dados relevantes. Já de pronto nos primeiros momentos da Isso, gestão. exatamente. Ok. Aqui é outra informação relevante, que é uma exigência que nós estamos cumprindo, que é a forma explícita que o munícipe tem a condição de conversar com o SIC, né, pedindo alguma informação, tá? Inclusive a lei número 2187, prefeito, é uma lei de 2014, o qual o senhor mesmo assinou, colocando em vigência essa condição aqui no município, tá? Então aqui é uma tela representando o caminho que o município tem a condição de fazer o seu pedido de acesso à informação através do SIC. Hoje nós temos apenas um protocolo de SIC que não foi respondido ainda, está no prazo, tá? Eu recebi recentemente. Os demais estão todos respondidos no sistema. Bom, aqui como eu já destaquei, tá? E é importante nós frisarmos com a leitura que todas essas condições e essas situações apresentadas, caso elas não continuem, né? Caso elas sejam alteradas, enfim, né, por alguma razão, isso poderá acarretar a diminuição da nota da transparência pública do município, bem como, inclusive, coloquei entre parênteses, né, o rebaixamento da nota da prestação de contas anual do prefeito, e que, por sua vez, virá uma cobrança, uma espécie de questionamento por que nós tínhamos e agora não temos mais. Então é importante que isso seja registrado para que os próximos que forem continuar, né, neste trabalho tenham esta atenção, tá? E não menos importante, prefeito, em relação ao SIC, tá? As informações, elas não apenas devem existir, elas devem ser apresentadas, tá? E o que eu quero dizer com isso? Elas também devem ser expostas ao cidadão, ao servidor, enfim, a todos que É uma tiverem... ação que não é proforme, ela precisa existir. Não. Vou pedir licença, vou minimizar esta tela e vou abrir aqui a página onde nós publicizamos isso mês a mês, prefeito, tá? Aqui, ó, ESIC, tá bom? Está no portal do No município. portal do município, tá? Então, só quero mostrar rapidamente para que todos tenham esse acesso e este conhecimento. Daniel, isso vai para a apresentação ali. É isso, né? Aqui, ó, neste título em verde, clicando aqui, relatórios de fechamento, tá? Dos anos anteriores, tá? 2024. Então tem 2021 por quê? Porque nós iniciamos, né, este trabalho a partir da instalação do próprio sistema também. Ah, perfeito. Tá? Ele só existe 2022 para frente por conta Isso. de iniciação dos trabalhos. Isso, exatamente. Ficou formalizado, ficou institucional, né? Tudo certinho. E aqui, mês a mês, nós temos, para quem desejar consultar, os relatórios de serviço de informação ao cidadão. Tá bom? Bom, continuando. E esse serviço, então, ele é disponibilizado neste endereço eletrônico para quem quiser e necessitar consultar. Aqui tem uma tela representando, para depois ficar também registrado, né, e gravado, esta ação que é de muita responsabilidade. Terceiro ponto da nossa pauta, prefeito, é outra ação que o ouvidor geral foi designado, que por sua vez aceitou, tá? Os trabalhos de extrema relevância e importância da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que corresponde à Lei número 13.709, lá de 2018. Para que todos tenham conhecimento, esta lei, então, de 2018, ela teve o seu vigor pleno a partir de 2021, prefeito, tá?
E como consequência, os municípios, os estados e municípios tiveram a incumbência de se adequar. E aqui também, repito, não é optativo, precisa fazer, tá? O município de Toledo, prefeito, vem construindo esse trabalho, tá? A partir da publicação, tá? Da designação do responsável por esse trabalho, que também é o ouvidor geral, através da portaria 536, lá de 2023. Então, a partir deste momento, a gente iniciou um processo de conhecimento, de leituras, de produção de material, de investigação até, para que a gente pudesse gradativamente, isso vem acontecendo, tá? Instituir essa lei a âmbito municipal, tá? Então isso é importante que se destaque aqui também, que é um trabalho que vai precisar continuar porque vai ser cobrado pelos órgãos fiscalizadores, que já é cobrado, na verdade, e já é monitorado. Isso tá? aqui pode gerar, se não cuidado e aplicado, passivo gigantesco para o município. Sim. Quer dizer, o munícipe que, ou a pessoa que, seja ela de que instituição for, sua física, enfim, tiver seus dados Expostos, publicidade, expostos, sem desejo, né? sem o desejo, e também por força de uma desídia de quem está responsável pelos dados, Penalizado. é um prejuízo grande financeiro para o município. Então é um dado importante até para o prefeito eleito, que precisa ter gente competente como ouvidor, tá? Gente que saiba fazer todo esse processo de gestão. Claro que nós fizemos a opção de fazer a designação sua para fazer a coordenação Exato. da Lei Geral de Proteção de Dados, por conta da tua competência também, já que temos muita afetividade, ouvidoria Exato. nesse sentido. Exato. Então, importante essa informação aí. E a partir disso, prefeito, a gente buscou conhecimento, tá? A gente entrou num campo que nós não tínhamos domínio, né? Se assim podemos dizer. Sim. E nós buscamos conhecimento e ainda estamos buscando, tá? Então, para que nós pudéssemos dar ênfase e um encaminhamento mais objetivo, prefeito, nós procuramos também participações em eventos. Um deles foi lá em Porto Alegre, no mês de março deste ano, tá? Eu junto com o Dr. Matheus, da Procuradoria, né? O qual, inclusive, faz o assessoramento, né? Auxilia o ouvidor geral nas situações daquilo que pode ou não pode, né? Porque o ouvidor tem papel hoje de fazer a provocação, digamos assim, desse trabalho, né? De fazer acontecer, explicar, dizer o que é, o que não é, por que a lei existe, né? Enfim, esse trabalho é didático, né, digamos assim. No entanto, o ouvidor não tem o conhecimento jurídico, né? Então, por isso, através da autorização do prefeito, foi designado, então, uma portaria, né, com o nome do Dr. Matheus Fernando, para que ele nos auxiliasse nesse trabalho, tá? De assessoramento naquilo que é legal, naquilo que não é legal, em relação aos trabalhos da LGPD. É importante enfatizar aqui, destacar, que isso não é comum nos municípios, ter uma portaria de um procurador, né? Geralmente a portaria é a única do encarregado responsável, que no caso hoje sou eu. Então, isso foi muito positivo para nós como município, termos formalizado esta assessoria jurídica através desta portaria, tá? Bom, na participação deste fórum, prefeito, aqui eu destaquei como importante para que os próximos servidores, enfim, né, gestores que forem dar a continuidade nesta lei a âmbito municipal, tá, que precisará acontecer, nós, através das informações que nós trouxemos lá de Porto Alegre, nós criamos uma cartilha, tá, uma cartilha informativa, para que a gente pudesse usar como uma espécie de curso de formação, de orientação para os servidores públicos do município de Toledo. E é o que a gente vem fazendo, tá? O meu último encontro com os servidores foi
dia 31, salvo engano, que eu estive com os diretores das escolas públicas municipais aqui de Toledo, orientando, apresentando o que é a LGPD, porque a LGPD ela vai atingir a todos os espaços, a todos os setores, a todos os servidores, né? É uma adequação gradativa, que isso demanda de muito trabalho, em especial das tecnologias, tá? Nós tínhamos a condição e já a intenção de já no início, no primeiro trimestre do ano que vem, de nós já começarmos a dialogar com a Secretaria da Administração em relação à parte tecnológica, tá? Nós até agora estamos e viemos aqui tratando na parte de comportamento, de servidores, de pessoas, para mostrar o que é a lei, como que ela veio, por que ela existe, qual que é a importância dela, tá? Isso é um trabalho por etapas, né? Eu entendo e entendi que não faria muito sentido nós implantarmos algo sem explicar e apresentar o que é, para que a gente pudesse depois cobrar, uma vez que você foi orientado, né? Então aqui nós também apresentamos a nossa portaria. O que tu quer passar de informação nesse quesito é que avançamos bem, mas temos que desenvolver as questões mais tecnológicas depois. Sim, precisamos. Tem muito a avançar nesse processo. A própria regulamentação, que nós mostraremos daqui a pouco, ela orienta o que tem que ser feito. Não sou eu, né, em especial, como responsável hoje até 31/12. No entanto, é a regulamentação municipal que vai distribuir as tarefas e que vai exigir que isso seja executado, tá? Nós temos aqui um print também da página da LGPD no portal, que também eu peço licença para apresentar aqui rapidamente, porque é outra situação de obrigatoriedade, prefeito, não é optativo, tá? Então nós temos aqui uma página dentro do portal da Prefeitura de Toledo, tá? Que mostra as ações e o que nós já estamos fazendo em relação à aplicação desta lei, tá? E da mesma forma como o SIC, é exigido que tenhamos essas informações que estão aqui explícitas, tá? Como o nome do responsável, a portaria que foi designado, também colocamos aqui a portaria do Procurador Municipal, Dr. Matheus Fernando, tá? Assim como o endereço, telefone, enfim, outras informações relevantes que são questionários de obrigatoriedade que vem no ITP, o Índice de Transparência Pública, tá? Para que nós tenhamos isso disponível para toda a população, para o servidor também. Nós criamos aqui um espaço para apresentar aquilo que o encarregado, através da sua portaria, vem já fazendo com os servidores, tá? É importante essa apresentação para que... Isso foi na Secretaria de Educação? Exatamente. Eu vejo que lá tem tecnologia também. Tem, exatamente. Nesta sala de reunião. Exatamente. E aqui é uma forma de nós explicitarmos as ações que a gente veio executando até então, tá? Nós passamos por vários espaços já, trabalhando esta lei, apresentando aos servidores e assim dando os primeiros encaminhamentos, tá? Como eu disse, isso são os primeiros passos. Tem muito a se fazer, tá? E aqui nós temos um rol de apresentação. E, não menos importante, aqui já aproveitando que estamos na página, prefeito, eu quero apenas abrir aqui a regulamentação municipal que orienta, que determina, se assim também posso dizer, as ações em relação à aplicabilidade desta lei, que nós colocamos no município como um decreto, tá? Decreto número 1156 de maio deste ano, que designa o ouvidor, que orienta as ações, que coloca as responsabilidades no encarregado, tá? Nos operadores, que são as secretarias do município, tá? E também no próprio gestor do município, que sempre, né, tem a necessidade, a incumbência de estar ciente das ações que estão acontecendo. Então, são os sujeitos, né, que fazem parte da lei federal, tá? E que também estão citados no decreto que regulamenta os trabalhos com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no município de Toledo. Então, agora estamos formalizados, inclusive, junto ao Tribunal de Contas, tá? É uma situação que nós vencemos aqui. Então, eu achei importante esta
esta apresentação aqui, prefeito. Registre-se como uma informação relevante essa. Certo. Bom, aqui nós já falamos sobre essa questão dos eventos que nós estamos fazendo. Bom, aqui também nós já destacamos, prefeito, né? Antecipei esta lâmina em relação à assessoria jurídica, tá? A portaria que foi designado o Dr. Matheus, para que possa nos orientar, auxiliar, dizer aquilo que é certo, aquilo que não é, inclusive na minha própria conduta, né? Como encarregado hoje deste trabalho. Aquilo que eu devo e eu posso falar, e aquilo que eu não devo e o que eu não posso falar, porque a gente acaba criando uma orientação naquilo que a gente fala, né? Então é importante esse destaque, tá? Então aqui eu destaquei o nosso decreto, que é o de 1156 de maio deste ano, que regulamenta no município. Tudo isso vai estar anexo. Já está, okay. Isso. Bom, aqui uma informação relevante, se a nova equipe, né, que assumirá os trabalhos no ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro, tiver o interesse, né, em estar também participando dessas ações aqui. Hoje, prefeito, achei, né, importante, necessário e colocar isso para a nova equipe, né? Nós hoje, como encarregado no município, temos uma comunicação muito incisiva e constante com o sul do Brasil, tá? Através de 69 municípios que compõem os 3 estados do sul, tá? E em uma outra situação, com 180 municípios que compõem municípios do Brasil inteiro, em canais de comunicação pelo WhatsApp. Por que eu trouxe isso, prefeito? Porque são formas de nós que estamos começando, né, esse trabalho, estarmos melhorando a cada dia as nossas ações, porque nós temos um auxílio mútuo nesse diálogo com os municípios e estados do Brasil inteiro, através do WhatsApp, tá? Que são 2 grupos que hoje eu, encarregado, estou inserido, tá? E que eu recebo diariamente, eu sou alimentado de informações importantes acerca da lei, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela muda todo dia alguma coisa, um parágrafo, um artigo, né, uma resolução, enfim, um inciso. Então nós precisamos também estar nos adequando a essas mudanças. Então esse canal de comunicação entendo como relevante, e se de repente a equipe nova, né, de trabalho que assumirá esta ação tiver um interesse em estar também com esta comunicação, né, quero ter a certeza que também estará à disposição para que eles estejam se inserindo, tá? É uma forma de estar amparado também com outros municípios que estão muito mais avançados nesta prática do que Toledo hoje. Claro que você, como servidor público, está nos quadros do município e, para 2025, coloque-se à disposição para fazer essa interlocução. Caso seja preciso, com certeza, estamos à disposição. Fica registrado isso também. Então aqui o destaque da portaria do Dr. Matheus também, que achei, né, prudente colocar aqui em exposição, tá? E destacando também aqui as ações, tá, que o encarregado já executou até o momento, e também em destaque a própria página da LGPD no portal do município, que nós já apresentamos anteriormente, tá? E por fim, prefeito, nós aqui também assumimos uma outra atividade que ela é de suma importância, tá, para a questão da transparência pública. Então, naturalmente, né, aceitamos esta atividade, esta ação. Não significa que o ouvidor, né, o próximo ouvidor, assim o fará, né? Pode ser um outro servidor, enfim, o qual será designado, o qual aceitar esta atividade, mas neste momento, também na condição das relações que o próprio trabalho nos aproxima, né? Nas ações que nós temos em relação à ouvidoria, a serviço de informação ao cidadão, a LGPD, a gente aceitou também a construir, a elaborar o relatório anual de gestão do prefeito, que é um outro item de obrigatoriedade que compõe, como eu destaquei ali, o ITP
que é o questionário que vem do Tribunal de Contas do Paraná anualmente, tá? Considerando que nós temos já o relatório, significa que tem que continuar. Perfeito. Tá? Então não pode parar, tá? Então nós já respondemos que temos, né? Então nós temos que continuar a responder que temos, tá? Então este relatório, ele é construído sempre ao final do ano, ou melhor, no começo do ano seguinte, né? Com as informações essenciais, né? Digamos assim, ou todas elas, das ações que as secretarias realizam, né? No seu trabalho. Projetos, programas, melhorias, construções, enfim, tudo, né? Tudo que as secretarias fazem durante o ano, nas suas incumbências, nas suas responsabilidades, nas suas atribuições, o relatório de gestão do prefeito resume-se a isso, tá? Nós já temos relatórios publicados no portal do município, tá? E que este ano, agora também, finalizando este ano 2024, nós já estamos construindo o relatório deste ano, prefeito, para ficar pronto e explícito para a população consultar, e a qualquer um consultar, na verdade, né, quando e for necessário, se assim desejar. Também no portal do município. Lembrando que não é algo para divulgação, apenas porque o município deseja fazer. É algo que nos é cobrado anualmente, nós temos ou não temos. Então, é uma ação também que precisará continuar, tá? Isso faz parte das normativas do Tribunal de Contas. Exatamente. É a transparência que os Isso. órgãos controladores têm para com os Exatamente. executivos. E ali eu destaquei também o que nós já temos publicados, tá? E logo mais teremos mais uma linha ali em verde publicado referente a 2024. Lembrando que isso aqui está em consonância com a Lei de Acesso à Informação que eu destaquei ali, a 12.527. Antes de encerrar o mandato, vai ter o 24 aqui. Vai ter sim. Pretendo colocar até o dia 15 Até de porque dezembro. dia 23 e 24 de dezembro nós vamos ter recesso e 30 e 31 Também, ponto facultativo, né? Bom, prefeito, então, da nossa parte, como ouvidor, como ouvidoria, agradeço a participação aqui da Veridiane e quero, inclusive, destacar o trabalho da equipe da ouvidoria, prefeito, antes de encerrar, tá? O trabalho de postura, de institucionalização, tá? Que ambos têm dentro daquele espaço de atendimento à população. Obrigado, Veridiane, obrigado ao Anderson que está lá. Desejo que realmente continue, né, esse trabalho de respeito à população, de postura, de diálogo, para que nós possamos sempre estar acompanhando os números positivos, bons, relevantes, que são números que retratam os trabalhos e as ações do Poder Público Municipal. Prefeito, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Veridiane, você trabalha há quanto tempo no serviço público? Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito. Eu me chamo Veridiane, sou servidora pública, então há um pouco mais de 2 anos, e eu entrei no serviço público direto para a ouvidoria geral. Então hoje eu faço parte ali da equipe há mais de 2 anos. Certo. Obrigado pelo teu serviço. Sei que você é especialista em recursos humanos. Sou formada em recursos humanos. Olha a dica. Ok, então, obrigado, Gênero. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Todas as informações sobre as questões que envolvem a ouvidoria geral, o serviço de informação ao contribuinte, ao cidadão, a Lei Geral de Proteção de Dados e os relatórios que envolvem a gestão nossa de gabinete. Passo a palavra para o coordenador da equipe de transição, Diego Bonaldo, se tiver alguma informação extra. Não, prefeito. Nada? Andrews? Sim, prefeito. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar o Gênero e toda a equipe pela condução nesses anos à frente desse trabalho. O que a gente vê é que esse cargo, propriamente, a gente vê que nos anos atrás foi um cargo de cunho político. Hoje não mais, porque a própria legislação, com as melhorias que traz, e principalmente no quesito da transparência, tecnificou essa atividade, né, através das leis aí impostas. E hoje, para que isso seja conduzido, com certeza tem que ser alguém que domine o assunto, tanto é que a lei assim já o diz que tem que ser um servidor de carreira, que é alguém que vai estar inserido dentro da administração pública e vai ser conhecedor de todas as leis, né?
Então, só esse mais o registro, mais uma vez parabenizar pela prestação das informações. Parabéns. Doutor Gregório? Eu só parabenizar a equipe pelo trabalho, né? Um trabalho extremamente importante, atendendo aí os princípios da administração pública, né? Dentre eles a transparência, a eficiência, né? Isso aí busca atender o anseio da população, porque estamos aqui, né? Os futuros gestores estarão aqui somente para atender a população, não há outra razão. Parabéns e brilhante apresentação também, é subsídio importante para o gestor próximo. Maravilha. Márcio Antônio Borges. Os colegas foram precisos, prefeito. Ok. Jadir Cláudio Doni. Destacar a importância do elo de ligação do governo com munícipes através da ouvidoria. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a todos vocês que aqui estão, a equipe de transição do prefeito Costenaro, que certamente deve estar acompanhando estes tutoriais de gestão pública e de informação daquilo que necessário é para a melhor condução para os próximos 4 anos. Também fazer um registro histórico, o Daniel Silva, que está nos assessorando aqui para a inserção de documentos e também as gravações dessas reuniões de transição, a Fabiane Trento, que coordena o trabalho de gravação, documentação, junto com a Jaqueline Mayumi de Moraes e o Lucas Luiz Roça Apolinário Caetano. Muito bem, muito obrigado. Sucesso a todos. Amanhã, então, nós já temos pela manhã, às 9 horas, uma reunião de desdobramento de solicitação do ofício da equipe de transição do prefeito Mário com a educação. E à tarde nós vamos ter, então, a partir de 14 horas, está aqui na agenda para que possamos falar sobre as questões que envolvem o controle interno. Uma boa tarde a todos, muito sucesso.